Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e para falar de Abel Braga, o novo técnico vascaíno para 2020. Bom, mas antes de eu entrar nesse assunto, faço um convite para você, se você for novo aqui no canal, se inscreve, e se você já está acostumado a ver aqui, deixe seu like, deixe seu comentário também falando o que você achou dessa contratação do Abel Braga. Bom, eu vi que a chegada do Abel gerou diversas opiniões distintas entre os torcedores, e muita gente apoiando a chegada do Abel, muita gente criticando. Eu acho que os dois lados na verdade são válidos. Na verdade, não olho para o mercado hoje de técnicos do Brasil, dentro do que pode, dentro da capacidade do Vasco hoje financeira, do que o Vasco pode disputar, não vejo o Vasco capaz de trazer um nome muito acima, ou na verdade um nome que fosse unanimidade. Já existem poucos hoje no mercado brasileiro. Você tem o Jorge Jesus com o Flamengo fazendo um trabalho sensacional, o Sampaoli, que veio de fora também, fez um grande trabalho com o Santos, vinha sendo disputado pelo Palmeiras. Hoje parece que ele aguarda ainda até uma definição do Jesus para ver se o Jesus saindo do Flamengo, se ele assumiria o Flamengo para manter até um pouco o estilo de jogo. Você tem o Thiago Nunes, que vinha muito bem na Atlético Paranaense e acertou com o Corinthians. Você tem o Renato Gaúcho fazendo um grande trabalho no Grêmio há muito tempo. Enfim, esses treinadores, não teria como o Vasco disputar esses treinadores. Abaixo disso, claro, você tem o mercado sul-americano, mas os técnicos que estão em alta também no mercado sul-americano são cobiçados por outros clubes, não só pelo Vasco. O Vasco não é o único clube que poderia olhar para a América do Sul, para os países em volta daqui da gente, em busca de um treinador. Então, muitas vezes também esses nomes, mas o pessoal falou muito em BKSS, se eu não me engano ele fechou com o Racing, e outros técnicos do Independiente Del Valle, que parece que permaneceu lá, enfim. Esses técnicos também são cobiçados por outras equipes e que muitas vezes têm um poderio econômico maior que o Vasco. Então não adianta só querer o técnico. O que fica mais fácil para o Vasco trazer são nomes que estavam em baixa no mercado brasileiro. Você tem os técnicos que foram mandados embora recentemente: Mano Menezes, Adilson Batista, se não me engano, saiu do Cruzeiro, o próprio Abel Braga, o Fábio Carille, do Corinthians. Desses nomes, talvez o mais barato, com exceção do Adilson Batista, fosse realmente o Abel Braga. E é um técnico que tem identificação com o Vasco. Foi jogador do Vasco, foi técnico do Vasco, tem uma ligação muito forte com o clube. Só que, apesar de ser um técnico barato, esse para mim é a grande questão, barato. Um técnico mais barato do que esses citados, não é um técnico barato no mercado. Especula-se o valor de 450 mil. Especula-se não. Foi noticiado pelo pessoal do Lance que o Vasco tinha feito uma proposta para ele em torno de 450 mil reais. Para a gente ter uma noção, o Luxemburgo recebia 290 mil no Vasco, não é? Recebia não, deveria receber do Vasco 290 mil por mês, e o Vasco não paga desde julho. Como pode um clube que não consegue pagar 290 mil para um treinador perder esse treinador e contratar um de 450 mil? A minha grande questão é essa. E como que esse clube, com um técnico de 450 mil, diversos problemas financeiros, que a gente sabe, já escrevi lá no torcedores.com também sobre isso. O Vasco teve mais de 60 milhões em penhora só essa semana. O Vasco tem dívidas imensas, não consegue pagar seu Profut, que é 190 mil por mês, por exemplo. Então, como não paga o Profut 190 mil, mas aumenta em 160 mil o seu gasto só com o treinador? Essas coisas que realmente não entram na minha cabeça em relação à gestão. Eu acho que o Abel Braga pode sim fazer um bom trabalho no Vasco. Bom trabalho para o Vasco hoje é ter um ano tranquilo, conseguir chegar longe numa Copa do Brasil, conseguir chegar longe numa Copa Sul-Americana. Não vejo como obrigação nenhum título do Vasco, não é obrigação do Vasco, é tentar chegar o mais longe possível, conseguir o maior valor possível de verba nessas participações, ter um ano tranquilo no Brasileiro, passando mais tempo do meio da tabela para cima do que do meio para baixo, como foi 2019, muito por conta do início muito ruim também com o Alberto Valentim e pelo elenco mal montado também. A diferença talvez do Abel para o Vanderlei Luxemburgo, apesar dos dois chegarem desacreditados, é essa. O Abel tem a vantagem de poder montar um elenco no início da temporada, de fazer pré-temporada. O Luxemburgo não. O Luxemburgo pegou um elenco com mais de 40 jogadores que não eram trazidos por ele. Jogadores que ele teve que cortar grande parte para poder conseguir dar treino. Então, uma situação completamente diferente. O Abel chega numa situação um pouco mais confortável nesse sentido.
Mas como que o Vasco vai conseguir montar um elenco competitivo para justificar ter um técnico de 450 mil? Digo isso porque, se a gente for pensar, 450 mil, não sei se eu já falei aqui, mas é top 6, top 8 de salário de técnico. Boto isso na matéria, inclusive tem um link para a matéria do Jorge Nicola, que tem ali o ranking dos técnicos mais caros do Brasil. Como o Vasco vai fazer para dar condições do Abel Braga justificar esse investimento nele com resultado em campo? Não adianta você contratar o melhor técnico e não ter time para jogar, não ter elenco competitivo. A grande questão do Vasco é essa. Acho que o Vasco optou por um nome caro sem ter condições de dar um elenco bom para ele. Só a gente lembrar dos trabalhos recentes dele no Fluminense, por exemplo, onde ele trabalhou com elenco limitado. Em 2017 ele terminou, se eu não me engano, em 12º, se eu não me engano, ou 13º no Brasileiro. Não, em 2017 terminou em 14º, chegou a virar em 9º, e em 2018 ele larga o Fluminense na 12ª rodada em 13º. Ou seja, muito onde o Vasco ficou perambulando ali com o Luxemburgo, pagando 290 mil, ou pelo menos tendo que pagar esse valor. Em algum momento o Vasco certamente vai pagar, não vai sair de graça o trabalho do Luxemburgo, com certeza. Mas nessa lista, inclusive, a gente vê outros treinadores de meio de tabela que ficaram próximos ali do Vasco, nessa faixa entre 250 mil e 300 mil. Roger Machado, Rogério Ceni, o Wagner Mancini no Atlético Mineiro, o Fernando Diniz no São Paulo, conseguiu classificar para a Libertadores, um elenco muito melhor que o do Vasco, é verdade, mas a gente vê que não é impossível você conseguir treinadores numa faixa menor. Mesmo assim, o Vasco optou por um nome de mais peso, um nome com mais peso, mas não com trabalhos recentes com peso desse tamanho. Falei aqui que ele não teve boas campanhas com o Fluminense, até acho que no início de 2017 o Fluminense apresentou um bom futebol interessante, quando tinha Richarlison ainda, depois o Richarlison acaba indo para a Inglaterra, o Gustavo Scarpa cai de rendimento também ali no momento, enfim. Mas o último grande trabalho do Abel Braga, que a gente pode falar assim, mesmo sem título, foi o Inter de 2015. Que tinha ali um time com... Só no gol tinha Dida, não sei se foi 2015 ou 2014, mas tem na matéria aqui explicando. Tinha Dida, Muriel e Alisson, só para disputar a posição no gol. 2 goleiros de seleção, um fim de carreira e outro início de carreira. Você tinha no meio campo D'Alessandro, o Alex, o Alan Patrick, que passou pelo Flamengo, está no Shakhtar. Você tinha o Valdívia, muito jovem, surgindo, o Otávio, que se eu não me engano está no Porto, também surgindo, não sei. Tinha opções. Na frente tinha o Wellington Paulista e Rafael Moura, que não são centroavantes da primeira linha também, mas são centroavantes que sempre contribuem com pelo menos 10, 15 gols, 20 gols por temporada. É só ver 2019, agora 5 anos, 4 anos depois dessa campanha do Internacional, os dois conseguiram fazer boas campanhas por Fortaleza e Goiás, sendo decisivos com muitos gols, assim como foram no Inter também nessa época, que tinha ainda o Nilmar, teve uma passagem rápida ali por aquele time, tinha um chileno agora que mais uma vez, aqui eu já gravei o vídeo e tinha esquecido o nome dele também, esqueci mais uma vez, enfim, tinha um bom elenco, tinha o Juan na zaga, tinha o William surgindo na lateral direita, está no Wolfsburg agora, enfim, foi o último bom trabalho do Abel e ficou em terceiro. Só que o Vasco dificilmente vai conseguir montar um elenco do nível desse Internacional. É muito mais fácil, muito mais provável que o Vasco tenha um elenco do nível do Fluminense. Aí se torna preocupante você pagar 450 mil com um treinador que vai te deixar na 13º, 14º, 12º. Essa é a grande preocupação minha, pelo menos meu grande porém em relação a Abel Braga. Não acho que Abel Braga, não acho inclusive que nenhum treinador que tenha sido campeão mundial, da Libertadores, Brasileiro, Recopa, de 10 estaduais, seja um mau treinador. Falo inclusive isso no meu texto hoje no Lance. A gente tende a achar a simplificar como bom ou ruim, como se não tivesse um meio termo, como ou o cara é campeão ou o cara não vale de nada. O cara que fica em 6º, 7º, 8º não presta. Como se a realidade dos clubes não fosse diferente, como se alguém não tivesse que ficar. A grande questão para mim, o que pesa nesse caso então, é o preço. Quanto que o Vasco está disponível a pagar para ficar em 10º, por exemplo, para ficar em 9º? 450 mil é um valor justo? Ao meu ver, não é. Ao meu ver, o Vasco deveria ter optado por um nome talvez de menos peso,
Não acho que o Vasco ia conseguir tirar Roger Machado e Rogério Ceni dos seus clubes, por exemplo. Não acho que o Wagner Mancini fosse muito diferente também do Abel, apesar de eu preferir o Abel, mas você tem que jogar um custo-benefício na hora de tomar essas decisões. Vale mais a pena economizar R$200 mil num técnico e trazer um jogador melhor, mais qualificado para o seu elenco? Ou você bota lá em cima esse valor do técnico e trabalha com um elenco mais limitado? Os trabalhos do Abel com elencos limitados não foram bons. Os trabalhos do Abel com elencos de medianos para bom foram ali sim de disputar títulos, chegar próximo de título brasileiro, conquistar estadual, ter boas atuações em mata-mata, mesmo tendo vencido só a Libertadores, é um bom título, né? Mas nunca foi campeão da Copa do Brasil, por exemplo, não é um especialista em mata-mata, como a gente costuma dizer, mas enfim, são prós e contras. Longe do Abel Braga ser uma unanimidade. No meu ponto de vista, pelo menos, o que dá para esperar vai depender muito do que o Vasco vai oferecer para ele como elenco. Hoje eu não vejo grande expectativa do Vasco montar um elenco forte para 2020, inclusive nas conversas que eu já tive com o Mazuco. Hoje saiu uma entrevista dele para o pessoal do Lance também, não foi comigo, foi para o pessoal que cobre o dia a dia do clube, que ele fala exatamente as mesmas coisas que ele falou para mim. O Vasco monitora o mercado, tem dificuldades para encontrar alguns nomes em relação a preço, inclusive o Cano, que o pessoal especulou muito, ele já tinha falado para mim, eu já tinha escrito isso também lá na minha coluna no torcedores.com, era um jogador que estava muito valorizado no mercado e o Vasco não tem como competir. Mesmo sendo um jogador livre no mercado, você não tem que comprar o passe de nenhum clube, a partir do momento que ele está livre, ele joga lá em cima as luvas. Como se fosse uma contrapartida ao fato de ele estar livre do mercado. Já que você não vai pagar o clube, você vai pagar para mim. E o Vasco não tem condições de fazer isso, nem com ele, nem com outro jogador. Então o Vasco vai ter que ser muito assertivo nessas contratações, vai ter que ser muito correto na análise de mercado para conseguir dar ao Abel Braga uma condição mínima de ter um ano tranquilo. Acho que a expectativa do Vasco para 2020, não sei se é expectativa, mas a esperança do Vasco para 2020 é um time tranquilo nas competições, sem ter que brigar por rebaixamento mais uma vez, como foi nos últimos 2 anos, apesar de eu achar que o Luxemburgo fugiu muito rápido do rebaixamento. Eu cheguei a fazer vídeo aqui também, inclusive falei que a linha de corte ia ser bem baixa, e a gente viu pela posição do Cruzeiro, a pontuação do Cruzeiro, como poderia ter se salvado com menos de 40 pontos, e o Vasco passou disso muito antes, mas enfim, acho que o grande problema é financeiro. A estabilidade do clube passa também por uma estabilidade financeira, e quando se aposta muito alto num técnico como o Abel Braga, você bota em risco isso. Vamos ver como é que vai ser esse planejamento do Vasco para a próxima temporada, o quanto que o Vasco vai conseguir, até com essa associação em massa, talvez novos patrocinadores chegando, quanto que o Vasco vai conseguir se reerguer financeiramente para cumprir com seus acordos. A meta para mim, pelo menos na minha cabeça, se eu tivesse lá dentro, seria cumprir com seus acordos e fazer um ano financeiramente estável e dentro de campo também estável de uma certa maneira. Acho o Abel Braga uma aposta de risco, uma aposta alta em relação a isso, mas que pode sim fazer um bom trabalho com esse elenco do Vasco. Está acostumado a trabalhar com a base, e o Vasco tem a base muito forte. É um técnico que não acho que seja tão ultrapassado como as pessoas dizem. Falei aqui do Fluminense do início de 2017, era um time muito rápido, de transição rápida, um time interessante de ver, de muita movimentação, mas você precisa ter peça para isso. Hoje o elenco do Vasco não dá essas peças ao Abel. Vamos ver como vai ser essa movimentação de mercado agora do clube. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.